Então, a gente viu que ele foi do sul, a região dos Essênios e da Betânia, para o norte, para o Mar da Galileia, e aqui a gente tem uma imagem do Mar da Galileia. Só para a gente entender um pouco da geografia, quando a gente lê os textos, a gente se localizar um pouquinho. Então, temos Nazaré, que era uma comunidade espiritual, como nós vimos no primeiro dia, Canaã, Magdala, talvez onde teria nascido Maria Madalena, Cafarnaum e Betsaida, de onde era André, Pedro e Filipe. E aí, nessa passagem em Marcos, tem o seguinte trecho. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Quem é que levantava cedo, antes do nascer do sol, e se dirigia ao deserto e orava ao sol antes de começar o dia? Os essênios. E isso foi o que Jesus fez. Mas eles decidiram viajaram para o norte. E achando ele, então os discípulos foram procurar o mestre estava fazendo a sua prática matutina espiritual diária. Disseram-lhe, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E aí a gente tem essa imagem de que Jesus começou a viajar, a ensinar e coletar, pescar as almas que ele precisava encontrar no seu caminho, que ficaram soltas ali em suas encarnações. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então, aqui tem alguns pontos. Jesus começa a ensinar como é que esses grupos espirituais funcionam. É preciso que as pessoas encontrem karmicamente os mestres ou as suas afinidades kármicas. Mas elas só vão encontrar algo que está sendo mostrado, elas só vão encontrar algo que existe. Se o mestre não está aparecendo, se ele não está ensinando, os discípulos não vão encontrar. Então, Jesus começa esse trabalho de aparecer para que eles possam vê-lo como um portador da luz. E ele começa a ensinar nas casas, nas cidades e nas sinagogas. Então vocês imaginam alguém com uma grande força espiritual, um grande conhecimento, que depois de anos de treinamento e iniciações, começa a entrar nas sinagogas da cidade e soltar o verbo. Deve ter sido uma coisa fantástica. Mas a gente entende como, em várias passagens do Novo Testamento fica claro, o incômodo que ele gerou. Ele não foi bem recebido. E por isso que muitos historiadores ateus chamam Jesus de um reformador político, porque ele é tão inovador e ele é tão cheio de força, a palavra dele, que onde ele passa vai causando uma turbulência. E esse poder que ele tem de transformar o ensinamento e de gerar em torno dele um interesse, que é um poder que um mestre tem, até pelo poder de sua aura, é algo que vai chamando atenção e vai atrair aqueles com quem tem elo kármico, aqueles que devem ser os seus discípulos. Assim eu entendo. E essa questão de expulsar os demônios é engraçado, porque a gente fica com essa imagem de exorcismo na cabeça, né? Exorcismo, filme, e não era bem isso, né? E as tradições antigas falam desses demônios como a gente fala dos elementais, das larvas astrais, dos cascões. Os demônios representam tanto as paixões ou os kleshas que devem ser expulsos de dentro de nós, enquanto forças arquetípicas dos arcontes, como eles também representam esses poderes baixos que, se aproveitando dos nossos vícios, vão colando na gente. A gente tem isso nos textos teosóficos, não tem? Essas coisas que se ligam a práticas baixas, de energias baixas, e que colam em pessoas que estão ligadas ao alcoolismo, ou né, pessoas de índole ruim. Então, Jesus, ele era aquele que, como portador da luz, ele tinha o poder de expulsar tudo isso. Não só os vícios e paixões internas, através do incentivo da prática da virtude, como esse poder de limpar os ambientes onde eles estavam e mostrar para as pessoas quem elas realmente eram, né?
quando ele tira um demônio de dentro de alguém. Isso era uma prática que a gente encontra em outras tradições, né? Nas tradições egípcias tem essa ideia, nos padres do deserto, que são cristãos, eles também estavam no deserto lá no Egito, 3 séculos depois de Jesus, fazendo práticas de expulsar os demônios. E tem um texto que tem os papiros mágicos gregos, que talvez Jesus até tivesse conhecido, que falam dessas práticas de magia. Os papiros mágicos gregos também vão ensinar práticas de expulsar os demônios. Então, essa imagem que a gente criou a partir do desenvolvimento do catolicismo, de diabo e inferno e demônios, não é exatamente a imagem que eles tinham naquela época. Isso eram outras coisas. Mas à medida que a gente vai desconstruindo, a gente pode entender o que ele realmente estava fazendo. E tem o chat aqui que eu não olhei. O Rodrigo vai comentar sobre os daimons, os daimones, que são as forças errantes dentro de nós. Essa terminologia aparece também nas tradições do neoplatonismo, depois. A Blavatsky gosta muito de citar o Plotino, mas depois com Próclo, com Jâmblico, eles também desenvolvem essa teurgia, essa magia, e são essas forças errantes, né, que são reativas, que se alimentam das nossas emoções negativas, que impulsionam os nossos sentimentos primitivos, que foi o que o Rodrigo colocou aqui muito bem. O Bruno falou, no budismo também há ritos e práticas de exorcismo para expulsar estados mentais negativos e seres que se alimentam desses estados mentais negativos. O Sérgio comenta, no Novo Testamento se diz que Jesus expulsou 7 demônios de Madalena. Sérgio, muito interessante você trazer isso, porque geralmente, eu estava lendo isso ontem, inclusive, e foi ótimo que você citou. Geralmente, quando a gente lê com a visão negativa que a igreja inculcou na gente sobre Maria Madalena, sendo que entre os gnósticos ela é considerada uma das discípulas mais avançadas de Jesus, né? A gente lê como, olha só como ela era endemoniada. Nossa, ela estava cheia de demônios, ele foi lá e tirou os demônios dela. Mas, pelo contrário, tirar esses demônios de dentro significa um grau de iniciação espiritual. Jesus fez ela se libertar de 7 demônios. Libertou ela dessas forças negativas. Maria Madalena já não era mais dominada por essas forças das paixões. Jesus conferiu a ela um poder de libertação contra essas forças. Não sei se estou viajando, mas quando eu li eu fiquei pensando nessa releitura. Como Madalena sendo alguém que recebeu esse exorcismo da luz, e não alguém que estava endemoniada. E aí o Bruno comenta, né, talvez esses 7 demônios tenham a ver com a superação dos 7 arcontes, exatamente, porque na cosmologia gnóstica, os arcontes representam essas paixões e essas forças negativas. Se Jesus tirou a força dos 7 arcontes dentro dela, Jesus tornou a Madalena uma portadora da luz. É justamente isso, o que mostra que Madalena avançou bastante em sua caminhada. E quando Madalena aparece, ele reconhece na alma dela uma alma avançada, né? Então, fica claro que para ele, ser mulher ou ser homem, ou ser egípcio, grego ou judeu, para ele não fazia diferença. E aí, com toda essa jornada de ensinar, vão surgindo os primeiros discípulos. E eles vinham de comunidades que praticavam o batismo de purificação, ou de comunidades nazarenas, ou de fariseus. Então, eu tentei encontrar aqui quem são os discípulos. Alguns eram seus irmãos de criação. Então, quem são os irmãos? São os filhos de José. José de Arimateia, o mais velho. Quem que vai pegar o corpo depois da morte? Quem que pega o corpo? O parente. Então, quem vai pegar o corpo? José de Arimateia. Salomé, que no Talmud, que a gente viu sobre a história de Maria, Salomé, ela era uma jovem que acompanha José e Maria na fuga, quando o rei está perseguindo os iniciados e os rabis, e ele foge para não ter que participar do censo, e a Salomé presencia o parto. Tiago, Maria que é Maria irmã, lembra das 3 Marias? Maria mãe, Maria Madalena e Maria irmã.
Simão e Judas Tadeu. Então, esses são os irmãos de Jesus. São 6. Todos se tornam seus discípulos. O seu irmãozinho mais novo se torna um homem adulto, um mestre, um sábio, e eles passam a segui-lo. E os outros eram seguidores de João Batista. Simão, João, Tiago, que era o irmão, Pedro e André, que eram irmãos entre si. E na Galiléia, Jesus encontra Filipe. E em Betânia, ele frequenta uma casa onde encontra Madalena, Marta e Lázaro. Depois, no livro que a gente está para editar, a gente vai tentar fazer essa relação entre João e Lázaro, como sendo a mesma pessoa. Mas aí está lá argumentado no livro. E haviam outros. Então, quem eram os discípulos? Simão o Mago. Blavatsky é extremamente elogiosa de Simão o Mago em Sem Véu e na Doutrina Secreta. Por que mago? Porque ele também era um teurgo. Ele também era alguém capaz de lidar com essas energias divinas. Mago tem relação com aquele que é grande. É diferente a palavra mago e a palavra teioi, que é homem divino, nas tradições gregas, é diferente da palavra goés, que dá origem à palavra goécia, que é feitiçaria ou magia cinzenta, magia baixa. Então, o mago, ele é o divino, que é diferente do feiticeiro, do mediúnico. Então, Simão, se era um mago, ele era alguém grandioso. Novamente, Tiago, vou só passar a lista. Tiago, João, André, Filipe. Aí aparece Bartolomeu, Mateus, Tomé, que é chamado de Dídimo ou gêmeo. Tomé quer dizer gêmeo. Por que Tomé é gêmeo de Jesus? Fica a pergunta, porque ele não é de irmão gêmeo. Tiago Menor, ele é filho da irmã de Jesus, Maria. Maria, irmã, tem um filho que também se chama Tiago. E Tadeu, Judas Tadeu. E aí aparecem as mulheres. Maria, mãe, Marta, Madalena, Sara, Salomé, sua irmã, e a Maria, sua irmã. E por fora aparecem José de Arimateia, Simão Cananita, o Pedro, que é controverso, e de vez em quando aparece o Nicodemos também, mas o Nicodemos, ele é chamado como alguém que ficou em cima do muro. Ele chegou perto de Jesus, mas ele não aproveitou a presença do mestre. Então fica claro que aqui nós temos 19, se eu colocar Nicodemos, tem 20 discípulos. E alguns vão ser de um círculo interno, que vão formar os 12, e outros de um círculo mediano, e outro de um círculo externo. E quando ele ia pregar nas cidades e nas sinagogas, a população ouvia as parábolas e o ensinamento mais público. Assim a gente vai construindo o Jesus Mahatma, o Jesus hierofante dos mistérios, que ensina em graus e tem um grupo esotérico, um grupo intermediário e um grupo público, como é em qualquer escola de espiritual idôneo. Essa imagem eu achei fantástica, parece uma foto. Eu falei, nossa, esse é bem como eu imagino. Esse aqui atrás parece ser o João, do Leonardo da Vinci, naquela pintura da Santa Ceia. Então, o que fica claro, né, novamente, é que havia uma escola de Jesus, onde ele, como instrutor, ensinava ensinamentos ora às multidões, especialmente na forma de parábolas, e ora em grupos selecionados, ou até mesmo num grupo menor, ou para indivíduos. Nos evangelhos apócrifos, às vezes é só indivíduos, são 2 ou é um só. O livro de Tomé era escriba, é um dos apócrifos de Nag Hammadi. No livro de Tomé aparece que Jesus estava andando, eles se encontraram, sentaram numa pedra, e Tomé começou a anotar ensinamentos privados que recebeu. Então isso acontece no livro de Tiago também. 2, Mateus está anotando e Tiago está ouvindo. Tinham reuniões de um grupo esotérico e também ensinamentos pontuais, dirigidos à alma de cada um, como cada um precisa. Como um bom mestre que Jesus foi. Então, de forma reservada, ele ensinava os mistérios, como o Mahatma, e de forma reservada ele oficiava ritos. Assim como nos essênios, eles tinham a Santa Ceia, eles tinham as liturgias, os hinos, as invocações e uma ritualística. Então, na passagem que tem em Mateus, eu peguei a de Lucas, mas a de Mateus é quase igual. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 os interrogaram sobre as parábolas. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola, e ele respondeu,
E perguntavam, por que você ensina em parábolas? E Jesus responde, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, eu falo em parábolas. Temos essa outra passagem que é atribuída a Jesus, eu ensino os meus mistérios aos que são dignos dos meus mistérios. Então ele está novamente aqui falando como um Mahatma, como um hierofante, como alguém que domina uma tradição de mistérios. Andando com os discípulos, né? E a gente volta aqui para a região perto de Qumran. Qumran está aqui, as margens do Mar Morto. Jerusalém, dizem que o Monte das Oliveiras é aqui, mas tem uma interpretação simbólica também para o Monte das Oliveiras, que depois eu quero trazer, e a tal cidade de Betânia. Então eu peguei duas passagens do Evangelho de Marcos, só para a gente se posicionar na localidade, né? Lembrando que ele sai dessa região do Mar Morto, ele vai para o norte, ele encontra discípulos lá, ele viaja pregando nas sinagogas e nas cidades, e em algum momento ele volta aqui para o sul, para essa região de Betânia. Então, logo que se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé, que é do lado de Betânia, e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Só para a gente entender que no Novo Testamento eles estão dando localidades também. E aqui na outra passagem, Jesus entrou em Jerusalém no templo. E, tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. De Jerusalém até Betânia são 5 quilômetros. Dá para fazer em 1 hora, a pé. Então, vejam só, ele aparece várias vezes nesses relatos no templo de Jerusalém. Naquele videozinho que eu mandei para vocês, ele está lá no templo dando um sermão para os sacerdotes do templo, né? Na verdade, repreendendo eles. Então, ele está em contato com a cidade, mas vejam só, como fosse já tarde, ele saiu para Betânia com os 12. Então, ele talvez morasse, naquela época, na cidade de Betânia, que é onde está Lázaro, que era onde está João, que é o discípulo bem-amado, onde está Marta e Madalena. Então, eles devem ir, ficou tarde da noite, vamos voltar a pé para a nossa cidade. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa imagem de um grupo reservado, essa imagem de um mestre com seus discípulos, buscando essa prática espiritual e ora ensinando e ora se recolhendo e fazendo práticas mais esotéricas. E aí, para isso, eu trouxe uma passagem da Voz do Silêncio. Porque a HPB escreve na abertura, na primeira página, que foi escrito aos eleitos ou aos poucos. E, novamente, seguindo esse molde das tradições espirituais, esse molde da fraternidade de iniciados, a um grupo para os poucos. E o que é dito nesse texto que todos vocês, eu tenho certeza que já leram várias vezes, né? Antes que a alma possa ver, a harmonia interior deve ser alcançada, e os olhos precisam ficar cegos para toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem deve tornar-se surda tanto para rugidos como para sussurros. Antes que a alma possa compreender e possa lembrar, ela deve estar unida ao orador silencioso, assim como a forma pela qual a argila é modelada se une primeiro à mente do oleiro. Porque então a alma irá escutar e ela lembrará. E lá mais à frente a passagem. Antes de ingressar nesse caminho, tu deve destruir o teu corpo lunar, limpar o teu corpo mental e tornar puro o teu coração. O que Jesus estava ensinando? A alma que precisa aprender a ver e a alma que precisa aprender a ouvir. E o que é que está falando na Voz do Silêncio aqui? Que para que ao ver e ao ouvir, a alma possa compreender, ela possa ter a experiência da gnosis. Ao abrir os olhos e abrir os ouvidos para a realidade do que realmente é, dentro e fora, nós podemos atingir esse conhecimento secreto, essa gnosis. E ao atingir a gnosis, nós lembramos a nossa origem. Platão falava que a alma precisa aprender a lembrar. E a alma deve estar unida ao orador silencioso. Ela deve estar unida ao seu Cristo interior,
que fala e que deseja ser ouvido. Porque é o Cristo em nós que vai despertar a alma. Por isso que Jesus dizia que eu sou o caminho. Não é que ele, o homem, é o único caminho e todos os outros não são válidos, mas é que o caminho é através do Cristo interior. Porque quando ele falar, nós precisamos ter ouvidos para ouvir. E assim a gente vai poder ter a experiência da gnose, esse conhecimento perfeito. E aqui no final, Jesus vai falar sobre destruir o corpo lunar. Não, Jesus não, a voz do silêncio vai falar sobre destruir o corpo lunar, que tem relação com Manas inferior. O Bruno gosta muito da imagem que ele sempre traz, eu gosto, da lua, que reflete o sol, ou da lua, que é simplesmente um aspecto inferior, um aspecto psíquico. Então, o corpo lunar é o aspecto psíquico, é o aspecto meramente racional, preso às coisas do mundo e conduzido pelo psiquismo, pelas forças do astral, do desejo, de camas, da ignorância. Então, a gente precisa fazer a purificação dos essênios, limpar o corpo mental, né? Limpar o cálice. O cálice que recebe a água da vida e nos torna despertos, o que o Santo Grau é? Ele dá vida eterna e sabedoria. Porque é um cálice que recebe a água da vida. Limpar o corpo mental para que ele possa ser mana superior e receber a luz de Cristo, ou a luz de Budi, porque o coração se torna puro. E aí o que Jesus vai falar? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí uma outra passagem, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Novamente aqui a questão de limpar o coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos, manas inferior. E são essas coisas que contaminam o homem. Então, assim como na voz do silêncio, sobre limpar o corpo lunar e tornar puro o coração, e saber ouvir e saber ver, Jesus também está falando. Purificar o coração, saber ouvir e saber ver. O caminho é o mesmo. Só muda o jeito de dizer. Bom, é isso que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Na semana que vem a gente vai continuar tentando entender com quem Jesus começa a dialogar. E no final vou só mostrar para vocês brincando aqui, a gente vai falar um pouco sobre cosmologia gnóstica e os 7 corpos na teosofia. Vai ser divertido. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui hoje, novamente. E para mim é uma alegria esse dia, de terça-feira de estudo com vocês.